Estamos aqui com o primeiro episódio do Matando a Jogada. O meu nome é Ítalo Kilder, tenho 22 anos e atualmente faço biomedicina, já estou finalizando. Mas tratando mesmo do canal, vamos falar dos campeonatos, principalmente focando no Brasil. Do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e também dos estaduais. Vamos tratar também da Copa Libertadores, com ênfase nos times brasileiros. Estamos aqui com um convidado, você pode se apresentar. E aí galera, meu nome é William, atualmente eu sou frentista, mas sou um grande estudante do futebol brasileiro e do futebol mundial. Aí estou aqui juntamente com o Ítalo para a gente fazer esse debatezinho aqui sobre futebol. Sim, lembrando que esse programa, né, esse podcast vai ao ar toda semana. A gente vai tentar estar postando ele no domingo ou no sábado, preferencialmente. Mas entrando no assunto, a gente vai focar hoje na volta dos campeonatos do Brasil. Como vocês provavelmente não sabem, né, como terminou, eu vou dar uma rápida passagem em como ficou os campeonatos. O Campeonato Paulista, ele terminou com a tabela geral do Santo André em primeiro lugar com 19 pontos, o Palmeiras em segundo também com 19 pontos, o São Paulo com 18 em terceiro e o Bragantino em quarto. Descendo um pouquinho mais na tabela, tem em oitavo colocado o Santos com 15, em décimo o Corinthians com 11 e na zona de rebaixamento os dois times que podem ser rebaixados. Em 15º Botafogo de Ribeirão Preto e em 16º a Ponte Preta. O Botafogo com 8 e a Ponte Preta com 7 pontos. Ainda falta finalizar 2 rodadas para a próxima fase. Ainda não está decidido todos os primeiros e os segundos colocados desses grupos, já que no grupo A o Santos está em primeiro e o Oeste em segundo. No grupo B o Santo André em primeiro, ainda não perdeu no campeonato, e o Palmeiras em segundo. No grupo C o São Paulo em primeiro e o Mirassol em segundo. E no grupo D o Bragantino em primeiro e o Guarani em segundo, esse que é o grupo do Corinthians. E lembrando ainda que o Corinthians corre risco de rebaixamento, né? Isso mesmo. Ele está, se eu não me engano, a 2 pontos aliás, a 4 pontos dos últimos 2 colocados. E ainda faltando essas 2 rodadas, ele pode cair sim. Já que falta enfrentar o Palmeiras em casa e depois o Oeste, que briga pela classificação ainda. Já no Campeonato Carioca, temos em primeiro colocado no grupo A, tem o Flamengo com 9 pontos, Boa Vista com 6, Bangu com 4 e Botafogo também com 4. E também nesse grupo A, temos a Portuguesa com 3 e a Cabo Friense com 0. Já no grupo B, temos o Fluminense com 9 pontos, Madureira com 6, Volta Redonda com 4, Macaé com 3, Vasco com 2, ainda não ganhou nesse período, e o Resende com 1 ponto. Indo para o Mineiro, temos as 5 primeiras colocações, que vai até a colocação do Cruzeiro, né? Eu quis enfatizar isso. O América Mineiro lidera com 21 pontos, Tombense com 20, Atlético Mineiro com 18, Caldense com 17 e o Cruzeiro com 14. Ou seja, nesse campeonato os times chamados inferiores, né, desses grandes, estão dominando. O caso do América Mineiro e do Tombense. Já no Campeonato Gaúcho, temos o grupo A e o grupo B. No grupo A, os 4 primeiros colocados são o Internacional com 7 pontos, Novo Hamburgo com 3, Pelotas com 1 e o Juventude também com 1. No grupo B, o Grêmio vem com 9 pontos, Caxias do Sul com 7, Esportivo com 6 e São José com 6. Finalizando e indo direto para o assunto, né, que a gente vai enfatizar hoje nesse programa, nesse episódio,
é a volta dos campeonatos brasileiros. Mas antes de iniciar mesmo, William, o que é que você acha do futebol brasileiro? Assim, eu acho que o futebol brasileiro ele é muito importante mundialmente, porque ele agora, no momento, ele é tipo o alicerce dos outros campeonatos, na minha opinião, porque vários jogadores que vêm sendo revelados agora passam pouco tempo no futebol brasileiro e já explodem na Europa, e lá eles são referências, fazem sucesso, como exemplo de vários jogadores. Tem o caso do nosso Neymar aí, que vem estourando mundialmente. E é isso, cada copinha já traz novos jogadores e grandes jogadores, né? Para cada time que participa já traz bons jogadores, né? E eles passam muito pouco tempo aqui no Brasil e já explodem para fora, para a Europa. Pois indo para o nosso assunto da volta dos campeonatos, a gente chama a atenção a volta do Campeonato Carioca, que é o primeiro campeonato que já está querendo a sua volta. Nessa última segunda-feira já fizeram uma reunião com todos os times, porém o Botafogo e o Fluminense não compareceram nessa reunião, pois eles não querem a volta do campeonato, porém todos os outros que estão incluídos nesse campeonato carioca querem essa volta. A Prefeitura do Rio de Janeiro e também a Federação de Futebol de lá querem a volta, deram um aval para esse campeonato voltar, porém o Ministério Público bloqueou essa ação. Numa nota liberada pelo G1, diz o seguinte: o Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu um comunicado nesta quinta-feira recomendando que o Campeonato Carioca não seja retomado até que seja atestado pelos órgãos competentes. Esses órgãos competentes, ele quer dizer mesmo o Ministério da Saúde, que tenha a queda do número de novos casos de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A recomendação foi endereçada tanto para a Prefeitura da cidade quanto para a Federação de Futebol do Rio, ou seja, as duas entidades que querem a volta do campeonato. Em arbitral realizado na última segunda-feira, embora não tenham cravado uma data para retorno do campeonato, a FERJ, que é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e clubes debateram sobre a possibilidade de ter jogos em meados de junho. Contrários à volta, Botafogo e Fluminense não votaram na reunião. Então, com isso, a gente já inicia com uma pergunta, William. O que é que você acha dessa volta? Você acha que deveria voltar ou deveria estar paralisado ainda? Assim, é um assunto muito relativo, mas na minha opinião, agora, nesse momento, ainda corre um risco voltar. Porque algumas cidades estão praticamente zerando os casos, né, da Covid-19, e só que também não é um grande motivo para a volta, porque a gente tem que esperar um tempo para ver qual vai ser a reação da sociedade. Primeiro começar a afrouxar as medidas de distanciamento, para depois, lá para julho, o meio de julho, tentar voltar com os estaduais aí. Também tem isso, né, de ter que ver como é que vai ter que esperar a redução de número de mortes e de número de confirmados do Covid para tentar haver uma volta, né? E com certeza vai ser sem torcida essa volta. Uma pesquisa que foi feita, né, foi realizada pela FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, em parceria com a CAFM-SP, Sindicato dos Atletas de Futebol do município de São Paulo, fez a seguinte pergunta a atletas, né, de futebol: você é a favor ou contra a volta dos campeonatos?
Essa pergunta foi respondida por 734 atletas que atuam em todos os estados de futebol, do futebol brasileiro. 68% disseram ser a favor, 32% responderam ser contra, e também não foi especificado o número de atletas ouvido por estado. A margem de erro é de 4%. Esses 68% que disseram ser a favor e 32% contra, 55% desses atletas são pelas contas aqui, né, que fizeram, são a favor são da Série A do Campeonato Brasileiro, e 45% são contra, ou seja, de 100% de jogadores, 55% disseram ser a favor e 45% contra. Esses atletas são da Série A. Já da Série B e C, 74% disseram ser a favor e 26% contra. Atletas da Série D e de estaduais, como Carioca, Paulista, Cearense, Pernambucano, 85% disseram ser a favor e 15% contra. Essa pesquisa também foi no âmbito feminino, já que 56% disseram ser a favor e 44% contra. A gente entrando um pouco mais a fundo dessa pesquisa, 49% dessas pessoas disseram que não há uma segurança para a saúde dos atletas. O que é que você acha, William, dessa segurança? Você acha que há uma segurança? Lembrando que 36% dos atletas disseram que tem uma estrutura para prevenção à contaminação. Assim, é importante você ver na pesquisa que os campeonatos que menos têm estrutura é os que mais querem que volte, né? Mas a gente tem que lembrar também que por causa da precisão desses atletas, que praticamente a maioria só ganha se jogar, e é meio complicado, porque e relativo também, que a gente pensa também na nossa precisão, né? Mas não podemos deixar não podemos deixar a gente se contaminado, né, pela doença, e pode ser um problema até maior, né? Se já pensou, volta esses campeonatos e onde tem menos estrutura, pode ocorrer casos da doença e até fatais. Mas já no campeonato superior, os superiores, que são brasileiro, Série A, Série B, eles têm realmente uma estrutura boa, mas também não é o momento. Vou continuar batendo na tecla que ainda não é o momento do futebol voltar, mas está bem mais próximo da volta. Sim, eu creio que próximo mês de julho para agosto vai ter essa grande volta aí, de pelo menos alguns campeonatos. Outro tópico tratado por eles é que 36% de quem votou a favor disse que preferia não voltar, mas precisa financeiramente desse retorno, o que você falou, né, de ter jogadores que só recebem quando jogam. Muitos desses atletas nem recebem, né, assim, estão alguns meses sem receber. E também de quem votou contra, 11% disse que tem salários atrasados e se sente desrespeitado ao ter que enfrentar o coronavírus. É justamente o que a gente acabou de falar, né, de tratar, que não está recebendo salário, acaba dificultando, desrespeitando o atleta, porque se tivesse recebendo e ter que jogar para receber, até que iria, mas tipo, jogar para tentar, pode até ser infectado, né? E não estar recebendo nada, não adianta estar fazendo isso, né? Com certeza. 36% de quem votou contra disse que com doentes e mortos pela pandemia não é hora de pensar em futebol. Você acha que isso é correto mesmo? Sim, no momento, enquanto tiver essa pandemia, eu acho que esse é o momento de pensar mais na sociedade e procurar um remédio,
uma cura rapidamente para essa doença. Porque o futebol alemão, né? O futebol alemão voltou, lá teve a alta já, né? E já está baixando o número de casos e de mortos. E por conta disso eles voltaram, já tiveram um aval para voltar e, se eu não me engano, já está na terceira rodada depois dessa volta. E já falta muito pouco para finalizar o campeonato. Já os outros campeonatos, como o inglês, eles mesmos, a federação, eles querem que voltem, mas tem jogadores que são contra também. Na pesquisa também diz que 5% de quem votou contra disse que até voltaria, mas a família pressiona para que ele não retorne. Essa pressão, você acha que é por conta do medo de ser infectado mesmo, ou qual seria esse medo? Com certeza, corre risco não só o jogador, mas toda a sua família, porque eu estava vendo uma pesquisa que se caso, quando voltar ao futebol, o jogador, para ele não correr o risco lá dentro do jogo, do estádio, a roupa do jogo, que está tendo um contato físico diretamente com outros jogadores, vão ser levadas para casa, eles não vão poder tomar banho no vestiário. E isso, por mais que tenham cuidado com o transporte, isolamento do material, tudo, corre risco sim de ser transmitido para os seus familiares. Nessa pesquisa também 8% das pessoas disseram que são a favor, disseram que o coronavírus não é isso tudo, como a mídia tem falado e as pessoas têm falado também. Você acha que não é isso tudo? Não, já não concordo com essas pessoas aí. Eu acho assim que é uma doença que deve se preocupar. Varia de pessoas que reagem diferentes aos sintomas. Isso é fato, que pessoas têm mais imunidade que outras, mas é uma doença que ninguém sabe quem é que está imune e quem é que tem mais imunidade. Pois é, porque assim, as pessoas dizerem que não é isso tudo, tem que se preocupar sim. Ela não é isso tudo, mas pode vir a ser. Por quê? Porque se você pegar e tomar cuidado, né, ficar em casa como o governo, no nosso caso que é o Ceará, né, o governador pediu para que ficássemos em quarentena, muitos dos outros governadores e estados fizeram o mesmo, para tentar reduzir o número de infectados. A gente até conseguiu um tempo, mas muitas pessoas até acabam saindo de casa, continuam andando assim no meio da rua, tendo conversa, tendo contato com outras pessoas e acabam sendo infectados. Isso aumenta o número de contaminação e de mortos também, né? O que é que a gente tá fazendo agora? O que é que a gente pode entrar em outro assunto agora? De infectados. Você falou aí da questão de estar infectado, aliás, desses contatos, né, que tem no futebol. Mas esses contatos não poderia trazer a doença assim, não? Você acha que traria ou não? O contato físico do jogo, né? Isso, porque o vírus ele se dissemina justamente por esse contato, né? Então, tendo esse contato num jogo, porque, tipo, tem um escanteio, eles vão ter que se aglomerar dentro da grande área, vai ter um empurra-empurra, vai ter um contato físico entre dois jogadores ou até mais, né? Então esse risco também é grande, não? No momento, com certeza sim, mas vamos falar um pouquinho de uma notícia boa, a previsão da volta. O que é que tu acha? O que é que tu pensa sobre a volta? Quando será? Assim, a volta, eu acho que pode sim voltar nessa margem que você disse, em julho, agosto, mas vai depender muito do que é que vai acontecer com o número de casos e de mortos também, no número de contaminados. Por quê? Porque enquanto estiver crescendo, não dá para se virar, aliás, não dá para virar para fingir que nada está acontecendo, né? Vai falar alguma coisa? Eu vou até falar sobre uma reportagem que eu fiz,
e com alguns contatos e fiquei sabendo de uma reunião que teve da CBF com alguns representantes do futebol, que a previsão mais recente que eles têm para a volta do futebol seria na terceira semana de julho para o finalzinho, comecinho de agosto. Mas só que foi enfatizado que eles não iam manter essa data e não iam ultrapassar caso as autoridades interferissem nessa volta. Lógico que daqui para lá eu torço que esteja tudo bem, mas o futebol jamais será o mesmo. Sobre várias medidas que vão vir sendo tomadas sobre essa pandemia, sobre o futebol, é que praticamente vamos passar um bom tempo sem ir aos estádios, que é uma coisa que vai ser frustrante. Isso. Acho que para ir para os estádios, acho que essa temporada ainda não vai dar, não. Acho que vai demorar um certo tempo para que haja aglomerações de novo, né? Como em estádio de futebol, ou em teatro, ou em qualquer outro meio artístico ou de algum espetáculo que venha a vir juntar muitas pessoas. Como no futebol, né? Vem muita gente, se junta muita gente, então não teria como ter essa aglomeração por enquanto. Acho que quando sair a vacina, aí pensa em adquirir, pensa e depois disso aí é que vai pensar em voltar aos estádios com torcida. Mas enquanto isso, tem muitas pessoas até que precisam, né, desse retorno, porque não tem outro sustento. O auxílio emergencial não ajuda tanto assim, porque se você mora em São Paulo, por exemplo, tem o time do Santo André, que não sei se você sabe, eles foram um dos times que não queriam a pausa desse campeonato. Por quê? Porque eles tinham jogadores que já iam saindo do clube para outros times já assim que acabasse o campeonato. O campeonato já era para ter acabado, já era para a gente estar no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, na terceira rodada. Então, se esse time, como o Santo André, não tem esse recurso financeiro e esses times, esses jogadores não têm esses recursos também, como é que vai fazer? Porque São Paulo é uma cidade muito cara de se viver. Para você pagar um aluguel, porque é muito difícil uma pessoa ter uma casa lá, né? Tem que ter uma boa estrutura financeira para poder ter uma casa, ter um lar bom. E grande parte da população de São Paulo tem casa alugada. E com casa alugada, com feira para fazer, com escola para pagar, porque tem certas escolas que não pararam, até a da prefeitura, escolas do governo também não pararam. Então, principalmente as particulares, né, que são as que são pagas, e teria que continuar pagando de certa forma, porque essas outras instituições também precisam de dinheiro, porque precisam se manter, né? Os administradores também precisam se manter, e sem esse recurso não tem como. Então esses campeonatos, esses times pequenos, considerados pequenos, que não tem tanto recurso assim, precisa de dinheiro, não é? Com certeza, isso aí é fato no cenário hoje, não só esportivo do futebol, mas da família brasileira. Mas eu creio que muita gente falando aí sobre adquirir as medidas do futebol europeu, do alemão, que antes do jogo todo mundo fazer o teste, 48 horas antes do jogo todos os jogadores fazer o teste, medir no momento do jogo febre, mas isso no momento atual eu creio que não. Você acha que isso seria possível, essas medidas que estão sendo tomadas na Alemanha, por exemplo? Você acha que seria possível ter esse mesmo modo aqui no Brasil, de estar sempre esses 2 dias antes, tendo esses exames para ver se está com febre? Você acha que seria possível? Até seria, e eu creio que será, mas quando abaixar mais o pico, quando
mais ou menos nessa data prevista por eles aí lá para o finalzinho de julho. Porque teria que ter um investimento, né? De certa forma teria que ter um investimento de, por exemplo, das federações ou então do próprio governo. Acho que do governo não, seria mais das instituições mesmo, das federações e até da CBF. De ter que ter um investimento em cima disso para poder fazer todos esses anos, porque necessita de equipamento, né? E esses equipamentos não são caros, principalmente nessa época, né? Com certeza, Eu acho que essas medidas agora, se fosse para voltar agora, não seriam válidas e ia ter vários jogadores prejudicados aí com a doença e familiares. Podia abalar até o psicológico de vários times e jogadores aí. Mas eu creio que futebol vai voltar por essa data prevista aí, mas vai ser com essas medidas, poucos jogadores no elenco também, pode ser feito até reduzir as convocações para as partidas. Na questão de ter que voltar, é muito ruim, porque assim, tem até atletas que estavam infectados, até um certo tempo atrás estavam infectados. Se eu não me engano, era atleta do Flamengo. Tinha alguns atletas e alguns funcionários que estavam infectados. E tem também a questão de ter que reduzir o salário, né? Você acha que é uma boa opção para esses times ter que reduzir o salário? Eu acho que vai muito da concordância e da conversa com os jogadores, porque eles mesmos, claro que ninguém vai querer ter seu salário reduzido, mas eles têm consciência também sobre a condição do clube, né? E para dar tudo certo também, tudo voltar ao normal, tem esse sacrifício aí que pode ser feito. O que acontece hoje com as empresas, né, de qualquer outro tipo, sem ser os times de futebol, eles demitiram muitas pessoas, né, justamente porque não tem esse dinheiro para estar recebendo para pagar os funcionários. O que foi que fizeram? Demitiram. Então, muitos times aqui no Brasil fizeram isso também. E os considerados grandes, eles não fizeram isso. Eles reduziram os salários dos jogadores justamente para estar conseguindo o dinheiro que entra, tá conseguindo pagar eles, né? Mas tipo, tem times que não tava pagando os jogadores, então não tem nem lógica reduzir um salário que não tá nem pagando, né? E tem também a questão de tipo jogadores terem que aceitar essa redução, porque tem eu tava vendo que, se eu não me engano, foi na Alemanha, um jogador, o time queria reduzir o salário do jogador, se eu não me engano era do Union Berlin. Esse time acabou de subir pela primeira vez para a Série A Bundesliga, né? E quiseram reduzir o jogador o salário de todos os jogadores, só que esse jogador não quis. Ele é atacante e é o que ajudou, né, nessa subida. Ele não quis reduzir o seu salário, e aí ele foi barrado pelo time, e ele só tá treinando agora, e quando acabar a temporada ele vai ser posto para fora. Então vai muito o time ter que reduzir e o jogador ter que aceitar, né? Porque além de não ter que aceitar em meio a essa pandemia, ele ainda teve que não aceitou e teve que sofrer com isso, porque não vai jogar mais por esse time, né? Às vezes até algumas punições para ver se o jogador volta atrás, mas como eu falo, depois de uma decisão é difícil você ter essa concordância agora no momento com os jogadores e as federações dos times. E tem também a questão dos times grandes, né, que já estão voltando ao treinamento, né? O Flamengo já voltou ao treinamento, mas não tem essa previsão certa, porque a Federação Carioca até ia voltar, mas foi barrada. Então eles não têm o que fazer, né? Vão só treinar. Tem até um fato importante em dizer, disseram que o Flamengo ele não respeitou as leis lá do Rio de Janeiro e
pulou a quarentena para treinar. E é meio bizarro, né? Engraçado e um pouco preocupante. Também. Sim, indo aqui um pouco pro interior, né? Pra questão do Icasa, do Guarani, que já eram para estar começando o Campeonato Cearense da Série B, que é os dois principais, né? Tem também o Campo Grande, o Crato, que está jogando essa Série B, mas que tinha uma previsão de já tá rolando o Campeonato Cearense dessa Série B e tá buscando esse acesso, né? Principalmente o Icasa, que já está numa situação ruim desde esse tempo, mas que ao longo desses anos vem tentando ter uma retomada, né? Você acompanha o Campeonato Cearense da Série B? Acompanho, já acompanhei muito, mas um pouquinho sem tempo. Eu estudo mais as atualidades dos futebol maiorais, tipo Série A, europeu. Mas eu entendo sim, entendo a relação de vários times aqui do Ceará, do Cariri, no caso. É que uma coisa eu vou lhe dizer, os mais prejudicados foram esses times aí. Porque se não tiver um bom alicerce para manter, pode causar até praticamente um falecimento do clube. Isso, né? Porque ele já não tem um investimento alto, né? Como esses times, aqui nesse caso do Ceará, o Ceará e o Fortaleza, eles têm um bom investimento, ainda agora, né? Que eles estão na Série A, então eles chamam mais atenção para o estado, mas esses outros times, eles sofrem um pouco mais, né? Com a questão do investimento. Mas tu acredita que eu fui na série... Aliás, no ano passado eu fui em quase todos os jogos do Icasa. Fui no primeiro jogo, Icasa e Campo Grande. Icasa jogou bem e conseguiu ainda um empate, né? O Campo Grande buscou o empate, porque o Icasa quase que consegue a vitória. Fui no segundo jogo, que foi em Barbalha, mas aí não deu muito bem não, porque acabou perdendo o jogo de virada 2-1. Então, todos os jogos que eu fui, eu não consegui ver a vitória do Icasa, mas quando eu não fui, aí o Icasa ganhou. Acho que eu era o azar do Icasa, mas era o pé frio esse ano eu quero ser o pé quente e trazer vitórias pro Icasa, porque eu quero estar em todos os jogos. Mas é isso, ainda a questão de ter que jogar com esse corona e ainda não ter torcida, porque os times pequenos também não têm a ajuda deles, além dos investimentos que não são considerados altos, né? Tem a outra ajuda é a torcida, que vai ao estádio e a entrada de dinheiro seria a torcida, né? E além de pouca, e receber pouco, e agora que não vai ter nenhuma, né? Mas é o que eu sempre penso e falo, torcedor é torcedor. Eu acho que um torcedor não vai querer deixar seu time fraquejar, né? Apesar de não poder ir ver, mas ama o time. Eu acho que se for por contar com torcida, a torcida do Icasa diferencialmente vai se garante, né? Aí, se garante. Não, mas assim, por enquanto que não voltou o campeonato cearense, e quando voltar não vai ter torcida, mas quando voltar espero que o Icasa esteja na Série A, né, também, e tem até um bom investimento, monte um bom time, e a torcida também vá para os estádios para a gente conseguir voltar aos velhos tempos, bater de frente, né, com Fortaleza e Ceará, que a gente gosta muito disso, né? Outro time que nasceu agora, não sei se tu sabe, é o Cariri FC. Você já conhece? Não, nunca ouvi falar não desse time. Ele acabou de nascer, é um time muito novo, nasceu no final do ano passado e vai disputar a Série C do Cearense. É um chamado time empresa, como por exemplo o Bragantino, que também vem chamando muita atenção no Campeonato Brasileiro. Subiu, o Bragantino estava na Série B, agora vai na Série A, né? Que eu acho que o Bragantino vai longe também nessa temporada.
tem um bom time, um bom investimento. Então esse time também que nasceu agora, acho que tem tudo para crescer também e chamar a atenção aqui no estado. Você acha que pode vir a ser o novo Bragantino? Vindo assim de um time empresa, a gente pode esperar grandes contratações, né? E também grandes feitos aí, como vários times que seguem esse exemplo, como você mesmo disse, o Bragantino, e vários times da Europa também, né? Que são arrendados. São times empresas. Pois é, e falando de time grande e que joga muito, a gente pode até ser um próximo tema, um próximo podcast, né? Na questão do Flamengo. Tu acha que o Flamengo é o melhor time do Brasil aqui da atualidade? Rapaz, é um pouquinho engraçado, mas a gente tem que ser humilde e falar, né? O Flamengo atualmente é o melhor time sul-americano, não só do Brasil, né? Pra mim no momento atualmente mas eu creio que o Tricolor Paulista aí vai superar. Porque assim, o Flamengo é um bom time, mas também tem outros times, porque assim, Palmeiras tem um bom time, tem um bom investimento, mas na Libertadores a gente tá vendo que não tá dando certo, não cola muito. Eles vão caminhando, quando chega na hora H, eles caem. O São Paulo, a gente sabe que na Libertadores eles jogam muito bem, tem tradição e podem ter o time que for, eles vão conseguir jogar, e para ser eliminado é muito, muito complicado bater o São Paulo, tem que jogar muito, muito mesmo. E eu acho que são esses times que conseguem bater de frente com o Flamengo hoje. São Paulo, Palmeiras, porque assim, levando ao âmbito carioca só, hoje no Rio de Janeiro não tem outro time que consiga bater de frente, né, com o Flamengo. Por quê? O Botafogo não tem um time que consiga. O Vasco tem as suas coisas ruins, né, lá dentro, já tem as suas dificuldades. E o único que consegue ainda, pelo menos, jogar alguns minutos, algumas vezes do jogo de igual para igual, é o Fluminense, que em certo momento também acaba não dando certo, né? A gente viu nesses últimos jogos entre Flamengo e Fluminense que por mais que o Fluminense jogue, o Flamengo ainda sobressai muito. E levando o âmbito nacional, é como eu disse, o Flamengo consegue aliás, alguns times conseguem bater de frente com o Flamengo, que é o caso do São Paulo, do Palmeiras também e do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um bom time também, por mais que aquele jogo na Libertadores que tenha sido 5-0 tenha sido, acho que um jogo anormal. Para mim foi um jogo anormal, porque dentro de muitos outros jogos que venham a acontecer entre esses dois times, não vai sair esse mesmo resultado. É importante ressaltar que os times que você falou, em comparação, o elenco principalmente com os outros times, o elenco do Flamengo supera, por exemplo, o elenco do Corinthians, por exemplo, jogadores valiosos, salários altos, a gente nem se compara, né? E é até normal, pelo elenco, o time tá no patamar que tá, né? Que qual outro patamar, né? Que o povo fala. É Bruno Henrique, né? Mas é relativo aí. Eu acho que esse ano o Brasileirão Libertadores vem muito forte, o São Paulo aí também. Você acha que a Libertadores ainda volta esse ano? Creio que sim. Creio que volta. Porque assim, pelas contas já era para estar mais ou menos nas oitavas, se eu não me engano. Porque o último jogo que, aliás, ia ter, eu lembro como hoje, eu estava na faculdade numa segunda-feira de manhã, fui para a faculdade e naquela mesma semana, na quarta-feira, ia ter o confronto entre o São Paulo e o River Plate. Só que por conta disso não houve esse confronto, acabou tendo essa pandemia
E não teve nem esse confronto, nem nenhum outro, porque ia ser a semana também do Flamengo e Independente Del Valle, se eu me recordo bem. E acabou não tendo nenhum jogo. Mas, como eu disse, né, tem a Libertadores, a Liga dos Campeões já era para ter finalizado, e já tem o campeão para disputar o Mundial contra possivelmente um brasileiro, porque eu acho que essa final, sendo no Maracanã, entusiasma muito os times brasileiros e com certeza... Será no Maracanã, né? Com certeza é isso. Eu cravo pelo menos um time brasileiro na final. E se der sorte de passar outros, dependendo da tabela, do confronto, pode ter até 2. E eu vou até precipitar um pouquinho, eu acho que o São Paulo é um possível candidato a essa vaga aí. Eu boto 3 finalistas. 3 não, só dá 2, né? Mas possíveis finalistas que tem um elenco bom. Eu acho que o Flamengo, ele é um possível finalista. O São Paulo, por ter essa tradição e por ter um elenco bom dessa temporada, que já estava se ajeitando antes dessa quarentena. E também o Palmeiras. Vale também lembrar um pouquinho de um time que em Campeonato Sul-Americano representa bem também, é o Inter, né? O Inter também tem um time bom, mas assim, pelo confronto que eu vi do Inter e Grêmio do último jogo, eu acho que eles não têm esse... O Grêmio, eu acho que perdeu aquela essência de ter um time, como o Renato Gaúcho diz, o melhor time do Brasil, o que mais joga, né? Eu acho que não tem acho que perderam essa identidade um pouco. Tanto é que jogaram na Grêmio e Inter e o jogo foi um lixo. Não teve boas chances, não teve... só teve briga mesmo. Não quiseram jogar futebol desde o início, essa é a verdade. Mas que o Grêmio e o Inter são bons times, são. Mas eu acho que nessa temporada só... eu cravo os 3. Pode até não dar Palmeiras, porque eles têm esse azar de na Libertadores não conseguir. É porque pra eles já tem um Mundial, né? Mas eu cravo um desses times, se não 2, ou Flamengo e São Paulo, e o Palmeiras no meio de um desses 2, porque esses 3 times são os que mais tem um elenco, não é nem bom, eu digo que tem um elenco que consegue jogar. Poderia até ser bonito uma final brasileira, né? Seria lindo o Maracanã com 2 times brasileiros e com as 2 torcidas, né? Brasileiras também, porque imagina aí um São Paulo e Flamengo numa Libertadores. Seria lindo mesmo, viu? E lembrando que da última vez que a gente pegou um brasileiro na Libertadores, meteu 4, né? Caso do Atlético Paranaense, que tinha um ótimo time. Eu não sei se tu sabe, se tu lembra, mas tinha um ótimo time. E atualmente teve um belo time na temporada passada. E agora se desfez, né? Se desfez grande parte. Mas eu creio que esteja aquele gostinho no time de crescer. Eu creio que esse ano também possa surpreender um pouquinho o Atlético. Acho que o Atlético pode até chamar atenção de novo na Libertadores. Já que ano passado conseguiu ganhar fácil, né, do Boca no seu estádio, foi 3-0, se eu me recordo bem. Porém, quando foi jogar lá, ganhou, aliás, empatou, se não me engano foi 1-1 ou 2-2, mas quando foi para o mata-mata não conseguiu esse mesmo êxito, já que perdeu de 1-0 aqui no seu estádio, e quando foi para lá não conseguiu reverter esse jogo, esse placar. Um time também que dá muito trabalho temporadas passadas, mas não tem a permanência, é o Bahia também, tem um bom elenco e dá um pouquinho de trabalho aí nos times grandes aí e ficou bem colocado, né, na classificação do brasileiro passado. Sim, ainda tá jogando a Sul-Americana, né? Se voltar esse ano ele ainda continua jogando e se classificou para a próxima fase. Ganhou os 2 jogos dessa fase. Azar do Fortaleza que não conseguiu. Foi totalmente diferente do Bahia, que pegou o Independiente lá, conseguiu um placar de 1-0
contra, né? E quando chegou aqui, tinha até esse entusiasmo dos torcedores e dos jogadores em se classificar, e até o último minuto do jogo, falando assim, né? Não ao pé da letra no fim do jogo, mas nos últimos minutos eles estavam conseguindo a classificação, ganhando de 2-0 e acabaram levando o gol. E por conta desse gol fora, acabaram sendo eliminados. É um critério meio chato, né? Esse de gol fora. Salva é chato, mas eu acho justo, porque é igual para os dois times. Por quê? O Independente, no caso do Fortaleza Independente, o Fortaleza estava ganhando de 2-0. Mas com o gol do Independente ele se classificou. Porém, o Fortaleza tinha essa mesma ajuda lá. Se ele tivesse se esforçado, como o Independente se esforçou, ele teria conseguido fazer um gol, talvez, né? Mas se ele tivesse conseguido fazer um gol, ele teria esse gol fora também, igual o do Independente. Né? Isso, e ele até conseguiria se classificar, porque um empate com gols lá ficaria 3-2 no placar geral para o Fortaleza, e eles conseguiriam se classificar. Então eu acho um método justo. Agora eu não concordo com o campeonato cearense da Série B ano passado foi injusto. Eu não sei se tu sabe, foram dois grupos. Esses dois grupos têm, se não me engano, 10 times na Série B. E esses 10 times foram separados nesses dois grupos. Aí fica 5-5. Os 4 primeiros se classificavam e o último dessa chave já caía direto. Então eu acho meio injusto esse método, porque vamos lá, se tem 5 times, esses 5 times têm um maior investimento. Lógico que vão se sobressair em cima desse outro que não tem investimento, que foi, se eu não me engano, aliás, eu não me recordo o time que caiu no grupo do Icasa, mas era um time que não conseguiu ganhar nenhum jogo. Aliás, eu não sei se eles ganharam um jogo, mas os pontos que eles fizeram não foram muito pouco, e para ser rebaixado teria que ser isso mesmo. Já na temporada desse ano, 2020, a tabela muda. Eles, ao invés de fazer 2 grupos com 5 times cada, fizeram um grupo só com 10 times, ou seja, tem 10 times e só caem 2. E se esses 2 caírem é porque o mérito é dos outros mesmo, porque de 10 times você cair é porque é muito fraco mesmo. E eu acho que para cair tem que... Aliás, para não cair tem que fazer uns 6 pontos. Acho que seria isso, porque os outros times que sobem, eles não têm tanto investimento, não têm jogadores tão qualificados como os que já estão lá. Verdade. Porque assim, dependendo do investimento desse time, ele não vai conseguir bater de frente com os outros que já estão lá, porque são 2 que desceram da Série A, que vão brigar para subir de novo, e os outros que já estão lá, já tem um investimento, já tem um time, muitos deles já tem até referência de jogadores. Mais 2 vagas, né? Mais 2 vagas. Isso. Mas outra coisa que eu acho injusto seria só essas 2 vagas. Eu acho que deveria ser 4. 4 vagas para subir e 4 para descer. Porque fica um campeonato assim, na mesma. Por quê? Tem os times da Série A, como Fortaleza, Ceará, Guarani de Sobral, enfim, todos os times que subiram, Floresta, por exemplo, mas sempre vai cair 2. Esses 2 vão cair. Provavelmente, por ter um melhor investimento do que os outros, vão subir de novo. E quando subir, vai ficar somente nesta roleta, entendeu? Vai ficar subindo e descendo. Vai ter uma hora que vai mudar? Vai. Porque provavelmente na próxima temporada tem algum time que jogue mal, mas que não muda assim de uma hora para outra. E outra coisa também que eu acho injusta é a questão do Fortaleza do Ceará entrar só na segunda fase. Verdade também, uma coisa que eu estava analisando. Eles têm que começar com todos, né? Para que esse privilégio? Isso, porque eles jogam a Copa do Nordeste, mas só entram na segunda fase. Isso eu acho injusto. Por quê? Porque eles botam todos os times
esses times disputam entre si para ir para a segunda fase, os 2 últimos caem e depois vão para o mata-mata para ver quem vai para as finais mesmo, semifinais e final, na segunda fase, junto com o Fortaleza e com o Ceará. Então eu acho isso. Sim, eles nunca vão cair, né? Isso, exatamente. Exatamente. Mas cabe aí às autoridades máximas do cearense que estão nos assistindo da Federação Cearense de Futebol, né? A colocar a gente como mentores, brincadeira, mas vocês mudarem aí esse regulamento. Colocar uma tabela mais justa, né, para todos os times. Com certeza. Porque já porque assim, para mim não é privilégio não participar da primeira fase se ganhou a Copa do Nordeste. Porque eu creio que seja esse motivo de, tá participando da Copa do Nordeste, então não vai participar dessa festa de acesso ou não para a segunda fase ou do rebaixamento. Porque assim, eles nunca vão cair se for assim, porque toda temporada eles conseguem algum acesso para a Copa do Nordeste. É muito difícil entre 6 times eles ficarem em quinto e sexto, ou pelo menos um não ficar entre os 4 primeiros, entendeu? E cabia muito também a desculpinha deles dizer que o calendário do time é recheado, mas é aí que tá, bota a base. Bota a base pra jogar, bota os meninos de 20 anos, né? Os carinhos pra jogar, bota os... Como é que se chama? Aqueles que já estão passando da idade da base, os... agora você me pegou. Que estão já estourando, não subiu ainda, isso, teve pouca chance pra subir, jogou alguns jogos. Na questão da Taça Fares Lopes, eles colocam os jogadores para jogar. Por quê? Porque o Campeonato Cearense também dá acesso, né, à Copa do Nordeste, aliás, a Copa do Brasil, dependendo da sua posição. E aí essa Copa do Brasil vai também pela Fares Lopes. Só que eles não colocam o time o time profissional, né, para jogar. Eles jogam com sub-20. Então qual seria o problema jogar com sub-20 também na primeira fase do Cearense? É verdade. Ou até mesclar, botar alguns jogadores jovens para jogar, seria até um bom teste, né? Ou então até mudar, se a desculpa for o treinador, vai encher a agenda do treinador, ele tá ali para isso, né? Mas se for até incomodar, bota outro comandante aí nesse campeonato, bota o da base, ou só o apoio mesmo do técnico para os jogos, mas dando chance não só a jogadores como a futuros técnicos aí, né? Pois é, então a gente já falou um bom tempo aqui, né, já? para esse primeiro podcast a gente já falou um bom tempo. Então é isso, a gente vai pegar e vai ficar por aqui. Vamos ver um possível tema para o próximo, provavelmente seja da questão do Flamengo e até englobando os outros times também do Campeonato Brasileiro. Enquanto não voltamos com algum campeonato, se voltar o Carioca, aí vai ser festa, porque a gente vai ter pelo menos alguma coisa para falar de conteúdo a mais, né? Falar ou criticar o Flamengo, né? Não, a gente vai provavelmente criticar o Vasco, porque em 3-4 rodadas da segunda fase eles não ganharam nenhum jogo. Ou então criticar também o Fluminense, né? Que vem salários atrasados aí. Não só o Fluminense como o Vasco, né? Não, a verdade é que o futebol carioca ele já vem se acabando há algum bom tempo. O Flamengo podia pegar o dinheirinho aí da Libertadores e dividir entre os outros 3, né, para poder ver se. Mas assim, se não dividiu já entre os caras lá dentro, né? Pois é. A gente vai ficando por aqui. Mas eles trouxeram o Balotelli, né? A gente pode fazer um tema disso aí também, de contratações que não deram certo, né? No caso do Anelka no Galo, Drogba no Corinthians. No Corinthians. O artilheiro do Corinthians. sonha com Drogba, acorda com Bozelli. É isso aí. Agora um time que bateu na tecla, a gente se iludiu e foi verdade. Foi São Paulo aí com Daniel Alves, com Hernanes, com Pato. Quase que vieram, né? Quem sabe o Cavani aí, né? Pode ser uma boa também, né? Essa do Cavani. Mas é isso. Então,
Esse conteúdo vai estar em podcast e também no YouTube, junto também com provavelmente com a possível participação em um programa de rádio. Se vocês estiverem ouvindo pelo rádio, até mais. Se você estiver ouvindo pelo YouTube ou podcast, até mais também.